Os participantes dos grupos focais disseram que a BNCC interfere e muitas vezes ajuda nas suas estratégias docentes. Eu fui lá no texto da BNCC e logo na primeira linha dedicada no capítulo da educação física tem o seguinte: a educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade. Esse conceito de tematizar ele aparece bastante no capítulo dedicado à educação física na BNCC e ele já tinha aparecido lá nos grupos focais. A minha pergunta para os professores participantes aqui do vídeo foi uma tentativa de entender se trazer esse conceito da tematização para dentro da sala de aula interfere na estratégia docente. Nossa, ajuda muito. Eu vou colocar algumas situações. Primeira situação, eu já tenho uma habilidade em dança e ginástica. Então, mas eu não tenho habilidade nenhuma com lutas, conhecimento, né? O que eu fiz? Convidei os professores de lutas para ir lá fazer uma palestrinha, fazer uma aulinha. Então, eles ficaram bem animados, né? Outra situação, na rede pública. Apesar de não ter esporte de aventura no primeiro ao quinto ano, lá na minha escola existem pneus fixados no chão para separar o parque. Eu falei, ó, que bacana, vamos subir no pneu e vamos dar uma pulada. Eu falava, esse aqui é o esporte de aventura, né? Não tinha nenhum risco para eles, né, fisicamente, mas eles conseguiram vivenciar, eles conseguiram entender o conceito do que é o esporte de aventura. Como professor da área, eu acredito que isso é possível e abre-se um leque, né, uma possibilidade interessante de você abordar e trazer uma abordagem inicial para determinados conteúdos. Acho que sim, até mesmo porque a educação física escolar, ela não se propõe especializar, né, ninguém em nada. Hoje em dia a gente não tem como concepção de área para a educação física escolar fazer isso. A gente vai tratar outros aspectos sociais, culturais, enfim. Importa eu aprender sobre aquele fenômeno que eu estou estudando, né? Então, importa eu aprender o contexto, os conceitos, a cultura que está ali envolvida, enfim, mas não é a prática corporal, o movimento corporal, o movimento da prática em si que vai ser relevante para mim, até, enfim, a gente pode até pensar na questão 2 horas por semana praticando alguma coisa, o quanto que eu, de fato, motoramente aprendo aquilo lá. Não importa eu aprender aquele jogo, mas aprender sobre aquela prática que eu estou executando, acho que é isso. Deixa eu pensar assim. Tematizar, acho que dentro da BNCC acaba virando até mesmo um conceito, assim, né, aplicado. É parte ali da metodologia, de como se enxerga determinados assuntos, né, que podem ser tratados como conhecimento, né, determinados conhecimentos, né, nem assuntos. Mas pegar o conhecimento e tematizar, eu acho que é uma ideia geral, que a BNCC traz, a perspectiva multicultural traz, né? Ela usa esse termo muito, né, usa largamente ali. O mesmo autor da BNCC é o que propõe a abordagem cultural, né, da educação física. Dentro da área, eu acho que abre essa possibilidade de você propor para os alunos, né, talvez conhecer, discutir o conteúdo a partir dessas abordagens sociológicas, antropológicas, até mesmo, talvez, criar uma estratégia de vivenciar a prática daquele conteúdo de uma forma inicial mesmo, né, só para que as pessoas conheçam aquele conteúdo, aquela modalidade, enfim, de forma inicial e um pouco mais simples e fácil de conseguir compreender. Então, assim, eu acredito que a BNCC, nesse sentido, se o professor tiver uma imaginação, criatividade, vai além. Nós somos professores de educação física, mas não precisamos ter todas as habilidades necessárias. Então, posso passar um filme, posso, né, depois contextualizar, e a gente também tem que ver que o nosso aluno, ele é protagonista. De repente, lá na minha sala, eu não tenho habilidade com dança, mas tem uma menina que já faz balé, que já faz um tipo de dança, ou um menino que luta, por que não trazer ele como protagonista naquele momento? Então, quando eu, particularmente, não tenho habilidade naquele setor, o que eu faço? Eu distribuo em grupos, eles vão pesquisar, eles vão, né,
assistem vídeos, trazem, então convida um profissional, já aconteceu isso, dança de salão mesmo, já convidei um profissional para ir na escola. Mas uma coisa que me preocupa muito em relação a isso, que é em relação a essa tematização e o material didático, né, que já veio proposto a partir da BNCC, né, para esse novo modelo de ensino médio, que é uma das questões que acaba sendo também muito fragilizada. E quando a gente pega, por exemplo, um livro da área de linguagens, né, Código e suas tecnologias, e que a gente vai olhar o conteúdo que está sendo colocado ali, por exemplo, da educação física, dentro desses livros e tudo mais, desses livros didáticos, em determinados livros, a gente vê essa tematização acontecendo de uma forma muito rasa e muito banalizada, porque quando você propõe dentro de um livro didático que você se abordar determinado conteúdo da área da educação física lá na disciplina de língua portuguesa, dentro de um texto, isso já for o suficiente para ser para ser contemplada essa tematização, para mim, enquanto educador, eu vejo isso de uma forma bastante mesmo assim sucinta. Eu acho que daí eu estou pensando se é uma coisa, é que como metodologia, sim, né, muda muito. Mas eu não sei se a BNCC por si só, se o professor não souber ou não se apegar a esse conceito, se esse conceito já seria um livramento assim para as áreas e para os professores em geral, sabe? Eu tendo a achar que não. Acho que passa por um aprofundamento e não sei se a BNCC sozinha dá conta desse aprofundamento nesse sentido, de entender como tema. Aí eu teria que reler o documento e ver, não, realmente ela explica. Mas quando a gente olha a educação física dentro do seu conteúdo e trazendo, né, outros temas junto a essa estrutura, por exemplo, tem o skate, né, a modalidade de skate, e aí a gente vai falar, por exemplo, sobre a inserção da mulher, né, dentro desse universo que por muito tempo foi um universo masculinizado. Então, assim, se a gente consegue abordar essa tematização junto a esse conteúdo e, de fato, ir trazendo conhecimentos que favoreçam pensar esse currículo, né, isso que está proposto ali no currículo, para desenvolver e fazer com que os alunos entendam todo esse processo de inserção, né, e ocupação das mulheres dentro dessa modalidade esportiva, aí sim a gente começa a fazer um diálogo muito mais profundo, né, e que vai ser muito mais significativo, e acredito eu que vai conseguir, talvez, contemplar o desenvolvimento das competências, que inclusive é previsto pela própria BNCC. Né? Então, lá na BNCC tem 2 ou 3 competências, por exemplo, que vai falar sobre a questão dessas abordagens, sobre diversidade, sobre respeito, sobre formas não violentas, né? E tudo isso, não discriminatórias, né? Vai falar sobre isso também.